O Novo Testamento começa com um homem vestido em pele de animal, um símbolo de sua vida austera e dedicada. Este homem era um pregador fervoroso no deserto, conhecido como João Batista. Ele não era um homem comum, mas um profeta com uma missão divina. João Batista era um mensageiro enviado por Deus para preparar o caminho para alguém muito maior que ele, Jesus Cristo, o Salvador prometido. A história de João é uma de fé inabalável, pregação corajosa e sacrifício supremo. Ele dedicou sua vida a uma causa maior, sem hesitar. Ele era uma voz clamando no deserto, chamando as pessoas a se arrependerem de seus pecados e se voltarem para Deus. Sua mensagem era clara e urgente. A mensagem de João era simples, mas profunda. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele falava com uma autoridade que vinha de sua profunda conexão com Deus. A vida e o ministério de João serviram como uma ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele foi o elo que ligou as antigas promessas com a nova esperança. Ele foi o último dos profetas do Antigo Testamento, e sua mensagem ecoou as antigas profecias que prediziam a vinda do Messias. João era a voz que anunciava a chegada de uma nova era. No entanto, João também apontou para uma nova aliança, um novo relacionamento com Deus, tornado possível por meio de Jesus. Ele preparou o caminho para uma transformação espiritual. A história de João não é apenas um relato histórico, é uma mensagem atemporal de fé, coragem e a importância de prepararmos nossos corações para a vinda do Senhor. Sua vida é um exemplo de devoção e serviço. Sua vida continua a nos inspirar hoje a vivermos vidas com propósito, a falar a verdade ao poder e a apontar outros para a esperança encontrada em Jesus Cristo. João Batista nos lembra que cada um de nós tem um papel a desempenhar no grande plano de Deus. Mesmo nos dias de hoje, a influência de João Batista pode ser vista em pregadores e líderes espirituais, que seguem seu exemplo de coragem e fé. Eles continuam a ecoar sua mensagem de arrependimento e esperança. Através dos séculos, a história de João Batista tem sido uma fonte de inspiração para aqueles que buscam viver uma vida de significado e propósito. Sua mensagem ressoa em nossos corações, chamando-nos a uma vida de fé e devoção. Em um mundo em constante mudança, a mensagem de João Batista permanece relevante, lembrando-nos da importância de nos voltarmos para Deus e prepararmos nossos corações para a vinda do Senhor. Sua vida e ministério são um farol de esperança e renovação espiritual. A história de João começa com o miraculoso. Seus pais, Zacarias e Isabel, eram idosos e não tinham filhos. No entanto, um anjo apareceu a Zacarias, um sacerdote que servia no templo, e anunciou que Isabel conceberia e daria à luz um filho. O anjo Gabriel disse a Zacarias que seu filho se chamaria João e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Esta criança, proclamou Gabriel, seria grande aos olhos do Senhor e iria adiante dele para preparar o seu caminho. Zacarias, tomado pela dúvida, pediu um sinal. Gabriel, o anjo do Senhor, respondeu tirando a capacidade de Zacarias falar até que a promessa fosse cumprida. Este silêncio divino tornou-se um testemunho do poder e fidelidade de Deus. Meses depois, Isabel concebeu, assim como o anjo havia prometido. A notícia de sua gravidez se espalhou por toda a comunidade, enchendo a todos com admiração e espanto. De fato, o nascimento de João foi um testemunho do poder de Deus para fazer o impossível e um prenúncio dos eventos miraculosos que em breve se desenrolariam. João, à medida que crescia, vivia uma vida separada. Desde jovem, ele sentia um chamado profundo e inescapável para se afastar das distrações do mundo e se dedicar inteiramente a uma vida de contemplação e serviço a Deus. Ele residia no deserto, abraçando uma vida de simplicidade e devoção a Deus. Longe das cidades movimentadas e das tentações da vida urbana,
João encontrou paz e propósito na solidão do deserto. Suas roupas eram ásperas, feitas de pelo de camelo, e ele comia gafanhotos e mel silvestre. Essa dieta simples e sua vestimenta rústica simbolizavam sua rejeição das comodidades mundanas e seu compromisso com uma vida de austeridade. Mas era a sua mensagem que realmente o diferenciava. João não apenas vivia uma vida de simplicidade, ele também tinha uma missão clara e poderosa. João pregava um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, chamando as pessoas a se afastarem de seus maus caminhos e se prepararem para o reino de Deus que estava por vir. Ele falava com uma autoridade que não podia ser ignorada. Pessoas de toda a Judéia e Jerusalém se aglomeravam para ouvir os sermões inflamados de João. Elas vinham de longe, atraídas pela fama de sua mensagem e pela esperança de encontrar algo que faltava em suas vidas. Elas eram atraídas por sua autenticidade, sua paixão e o poder inegável de suas palavras. João falava com uma convicção que tocava as almas das pessoas, despertando nelas um desejo profundo de transformação. A mensagem de João ressoava profundamente em seus corações, despertando um anseio por mudança, por perdão, por algo mais. Ele oferecia uma esperança renovada, uma chance de recomeço através do arrependimento sincero. O ministério de João marcou um momento crucial na história. Ele não apenas preparava o caminho para o Messias, mas também plantava as sementes de uma nova era espiritual. Ele era uma voz clamando no deserto espiritual, preparando o caminho para a chegada do tão esperado Messias. Sua mensagem ecoava através do tempo, chamando todos a se voltarem para Deus. Sua mensagem era de advertência e esperança. Advertência do julgamento de Deus contra o pecado e esperança de redenção por meio do arrependimento. João oferecia uma visão clara do que estava por vir e uma oportunidade para todos se prepararem para a nova era que se aproximava. Seção 4. Um batismo de arrependimento. O batismo de João era diferente de qualquer purificação ritual praticada na época. Ele não seguia as tradições de limpeza física que eram comuns entre os judeus. Não era uma limpeza do corpo, mas um batismo de arrependimento, um chamado para uma transformação profunda e duradoura. Um ato simbólico que significava uma mudança de coração e um afastamento do pecado. Era um convite para uma nova vida, uma vida dedicada a Deus. As pessoas iam a João confessando seus pecados, reconhecendo suas falhas e a necessidade de uma mudança verdadeira. Reconhecendo sua necessidade de perdão e seu desejo por um novo começo, elas buscavam uma renovação espiritual. Elas eram batizadas no Rio Jordão, um local de grande significado espiritual e histórico. A água corrente representando uma purificação do passado e um compromisso com uma nova vida. Cada imersão era um símbolo de renascimento. O batismo de João era um símbolo poderoso de humildade e renovação espiritual. Era um momento de introspecção e compromisso. Era uma expressão externa de uma transformação interna, uma mudança que começava no coração e se manifestava em ações. Uma declaração pública de seu compromisso de seguir o caminho de Deus, de viver de acordo com seus ensinamentos. Este batismo de arrependimento era apenas um prelúdio, no entanto. João sabia que algo maior estava por vir. João deixou claro que seu batismo era meramente uma preparação para algo maior, algo muito mais profundo. Ele preparava o caminho para o Messias. Eu os batizo com água para arrependimento, declarou João. Mas depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu. João falava de Jesus, aquele que traria uma transformação ainda mais profunda. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, cujas sandálias não sou digno de carregar, disse João, mostrando sua humildade e reverência. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, trazendo uma renovação espiritual que transformaria vidas para sempre. Seção 5. O Cordeiro de Deus.
O ministério de João atingiu seu ápice com a chegada de Jesus. Quando Jesus se aproximou de João para ser batizado, João o reconheceu imediatamente. Eis que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, declarou João. João, cheio do Espírito Santo, mesmo quando Jesus ainda estava no ventre de sua mãe, sabia que Jesus era o Messias, o Filho de Deus. João entendia que seu próprio ministério era meramente preparar o caminho para este momento, para a chegada daquele que ele havia proclamado. João hesitou em batizar Jesus, protestando que ele não era digno, nem de desatar as sandálias de Jesus. Mas Jesus insistiu, dizendo: "Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça." Então João batizou Jesus, e quando Jesus saiu da água, os céus se abriram, e o Espírito de Deus desceu sobre ele como uma pomba. Uma voz do céu proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo."